E aí, estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Samuel e seja muito bem-vindo a mais uma aula de geografia no meu canal. Antes de começar o vídeo, tu já sabe, né? Aquilo que eu falo sempre no começo. Pausa e busca teu caderno, busca tuas canetas e faça anotações durante o vídeo de tudo que tu achar importante, tá? Isso é essencial e imprescindível para a construção do conhecimento em qualquer conteúdo, em qualquer componente curricular. Se tu gostou do vídeo, se tem alguma crítica construtiva, seja para elogiar, enfim, tá, independente do que tu quiser, e se tu quiser, comenta embaixo, tá? Eu gosto de ter um feedback das pessoas que assistem minhas aulas, seja para dizer que foi muito boa, seja para dizer que talvez tal coisa podia ter feito diferente, independente, eu sou muito aberto às opiniões dos outros, tá? Então, é isso aí. Mas, aquela coisa, desde que seja construtiva e não no intuito de querer diminuir o que o outro está fazendo, porque isso não é nem um pouco legal, tá? Mas fica muito à vontade. E também, compartilhe esse vídeo com conhecidos teus que vão fazer vestibular, porque eu sei que eu falo isso em praticamente todos os vídeos, mas é porque realmente climatologia cai bastante em vestibulares, Enem, enfim. Então é isso aí, quem avisa amigo é. E essa aqui será então a nossa última aula do conteúdo de climatologia, portanto, aula número 3. Se vocês assistiram a parte 1 e 2 do conteúdo de climatologia, e se tu é meu aluno, eu espero que tu tenha assistido, porque eu tô fazendo isso aqui pra vocês. Com todo amor e carinho. Enfim, vocês puderam reparar que eu tava de camiseta curta, né? Inclusive até eu tava com calor enquanto eu gravava a aula. E isso tem tudo a ver com o conteúdo de climatologia. Por quê? Agora a gente vai retomar a mínima coisa das aulas anteriores para falar o porquê disso. Se semana passada, quando eu gravei as duas aulas, eu tava de roupa curta e até com calor, e hoje tá frio, o que mudou? O tempo ou o clima? Pessoal, tendo assistido as aulas, vocês têm que entender que o que mudou foi o tempo, porque quem muda constantemente, quem é bastante variável é o tempo. Por quê? Porque o tempo, como vocês bem sabem, são as condições atmosféricas em determinado momento e em determinado local. O clima já é algo mais abrangente. Para se entender e definir um clima de uma região, tem que analisar as condições, os comportamentos atmosféricos, ou seja, como o tempo se comporta por um período de no mínimo 30 anos. E esse período de no mínimo 3 décadas é chamado, então, de normal climatológica. E se vocês assistiram a aula número 2 e prestaram bastante atenção nas massas de ar que atuam no nosso país, vocês vão lembrar que só existe uma das 5 massas de ar, só existe uma que tem o frio em sua característica, e é justamente ela que está atuando aqui no sul agora. Por quê? Porque já estamos no fim de junho, o inverno já começou há cerca de uma semana, tá? E essa estação vai até setembro, quando então ocorrer o início da primavera, aqui no hemisfério sul, tá? Enquanto lá no hemisfério norte começou há poucos dias o verão, lembrando que é sempre o contrário, tá? Então qual é a massa que está atuando aqui no momento e que está fazendo esse frio, que trouxe esse frio? É a massa polar atlântica, que, lembrando, se forma lá embaixo na ponta da América do Sul, lá no sul da Argentina, no Oceano Atlântico. Essa massa tem como característica o frio e a umidade. Por que frio? Porque se forma num local mais distante da linha do Equador, e quanto mais distante, mais frio é. E por que ela é úmida? Porque ela se forma no Oceano Atlântico. E se vocês lembram, as massas de ar são enormes porções de ar que se formam e adquirem as características do local que ela se formou. Portanto, essa massa polar está atuando no momento aqui no sul, trazendo o frio e também a umidade, tá? Porque a previsão agora para os próximos dias é de chuva. Então, ela está atuando. Ela também, lembrando, pode se dividir... aliás, pode ir para outras direções. Uma dessas direções é aqui para o norte, onde na região amazônica ela vai causar o fenômeno conhecido como friagem, que é um pouco a queda das temperaturas lá no norte, tá? E lá no litoral nordestino, ela vai se encontrar com a massa tropical atlântica, que leva calor e umidade
para aquele local, tá? Então, se tem o calor e chega o frio, o que que acontece? O ar frio, que é mais denso, mais pesado, porque as partículas, as moléculas estão mais juntas, o ar frio vai chegar e empurrar o ar quente para cima, né? E aí o que que acontece? Esse calor vai subir e quanto mais alto, mais frio. Então vai resfriar e esse vapor de água vai se condensar, portanto vai passar do estado gasoso para o estado líquido. E aí vai ocorrer a chuva. Tendo relembrado um pouco desse conteúdo, vamos agora para a última aula de climatologia, que é nada mais, nada menos do que os climas do Brasil. Nós vamos entender também através dessa aula por que aqui no sul agora está fazendo frio, tá? Tem a ver com a massa de ar? Tem, mas nós vimos na última aula que as massas de ar têm grande influência no tipo de clima que vai atuar em determinada região, tá? Então vamos lá. Pessoal, antes de ir para os climas de fato, eu já trago um mapa para vocês, para enquanto eu falar dos climas, as características, comportamentos, enfim, para vocês se localizarem, né? Para vocês lembrarem onde eles estão. Pessoal, aqui em cima, ó, nessa cor um laranja mais forte, é o clima equatorial. Equatorial, lembra? Equador. Quem é que passa aqui em cima? Nesse pedaço aqui do Brasil, a linha do Equador, que divide o planeta entre norte e sul, hemisfério, né? Norte e sul. Ok, aqui em laranja mais forte, clima equatorial. Aqui, ó, nesse amarelo queimado, nesse amarelo um pouquinho mais forte, ou um laranja mais fraco, enfim, é o clima tropical, tá? Tropical, certo? Aqui, ó, nesse amarelo mais fraco, é o clima semiárido, nordeste, semiárido, seco, quente, tá? Aqui, não sei se vocês enxergam bem, é uma cor mais bege, é o clima litorâneo úmido, tá? Ou também pode ser chamado de tropical atlântico ou tropical litorâneo, enfim, tá? Mas é o que atua aqui no litoral. Aqui esse verde mais fraco é o clima tropical de altitude. Altitude vocês já devem fazer a ligação que tem a ver então com locais altos, né? Por fim, esse verde mais forte aqui é o clima subtropical, que é o que está, onde está inserido o estado do Rio Grande do Sul, que é onde eu e vocês, meus alunos, é onde a gente mora. Bom, vamos começar falando do clima equatorial, tá? Lembrou? Equatorial, linha do Equador. Então, onde ele fica esse clima? Lá em cima, lá na região norte, tá? Pessoal, clima equatorial, a maior parte dele está na região amazônica. Ele tem como características muito calor e muita umidade. Por quê? Por que muito calor? Porque ele está na faixa mais quente do planeta. E aí, lembrando das zonas térmicas ou climáticas da Terra, eu espero que vocês se recordem que existe ali entre o Trópico de Câncer, que está ao norte, e o Trópico de Capricórnio, que está ao sul, entre esses dois paralelos, essas duas linhas imaginárias, esses dois trópicos, está a faixa ou a zona térmica tropical ou intertropical. E ela é a mais quente do planeta porque é a área da Terra que o Sol bate, né, os raios solares batem com maior intensidade, de forma mais direta, portanto, aquece mais essa parte do planeta. Diferente dos polos, onde os raios solares batem um pouco de forma inclinada, né? Um pouco não, bastante, aliás. E isso justifica o frio que faz lá, né? Bom, a umidade se justifica porque é uma região com muita vegetação, né? Então as plantas, além da umidade que vem do Oceano Atlântico e descarrega lá naquela região, as plantas, a floresta amazônica, passa pelo processo que foi comentado na última aula, chamado de evapotranspiração, né? Que é a transpiração não só das águas, mas como eu falei, das plantas também. E aí eu comentei com vocês, não constava nos slides, mas eu comentei porque eu lembrei na hora, do fenômeno conhecido como rios voadores, que é um fenômeno onde ocorre muita formação de umidade ali na região amazônica. E aí lembrando que nós aqui no sul recebemos também essa umidade, assim como o Brasil inteiro, né, recebe a umidade da região amazônica, mas nós recebemos essa água, digamos, desses rios voadores, porque
essa massa de ar, né, a massa equatorial continental, ela vai querer ir adiante. Só que aí, em determinado pedaço, lembrando, ela vai querer ir para cá. Em determinado pedaço, ela vai encontrar a Cordilheira dos Andes, que vai obrigar essa massa a fazer um desvio e aí ela vai descarregando a sua umidade por onde ela passa, tá? Mas voltando então, pessoal, o clima equatorial é o clima que registra a maior quantidade de chuva de todos os climas do Brasil e tende a passar os 2.500 milímetros por ano, tá? Então é bastante chuva. A média térmica é elevada. O que nós vimos na aula passada? O que é a média térmica? É tu pegar, tu fazer a média da temperatura que fez num dia, numa semana, num mês, num ano, tá? Então, por que a média térmica é elevada? Pelo que eu já falei 1000 vezes nas 3 aulas. Porque está na região mais quente do planeta. Não vai ser possível fazer frio lá. Afinal, é a área onde o sol bate com mais intensidade, ok? Vocês já estão, acho que, cansados de saber isso, né? E é um clima que registra baixa amplitude térmica. Pessoal, amplitude térmica também foi abordado na aula número 2, na aula anterior a essa. Então, o que consiste a amplitude térmica? A diferença entre a máxima e a mínima registrada. Também pode ser no dia, na semana, no mês, no ano, tá? Então, a previsão para a região, para Manaus, capital do Amazonas, né? A previsão para amanhã é de mínima de 28 graus e a máxima é de, sei lá, 32, digamos, né? Tende até a fazer mais. Qual vai ser a amplitude térmica? Qual é a diferença entre a máxima e a mínima que vai ser registrada? 4 graus, tá? Essa é a diferença de 32 menos 28, que é a mínima, então 4 graus de amplitude térmica. E por que tem baixa amplitude térmica? Porque, como eu já falei, não faz frio lá, então não vai ter essa diferença, lá vai estar sempre quente, ok? Então, vamos passar. Aqui, ó, cada vez que eu falar do clima que aparecer nos slides, eu vou passar esse mapa aqui de novo para vocês irem fixando, tá? A localização, as características também. Então aqui, como eu disse antes, né? Aqui nessa parte laranja está o clima equatorial que acabamos de ver. E aqui nós temos o climograma, pessoal. O que é um climograma? É um gráfico que mostra tanto a quantidade de chuva, né, a pluviosidade, quanto as temperaturas ao longo do ano. Então, a temperatura é registrada com a linha vermelha. Então, se a temperatura, por exemplo, variar durante o ano, o que vai acontecer? Ela vai vir, vai aqui subir, daí vai ter inverno, então aqui ela vai descer, depois vai subir de novo, e a mesma quantidade de chuva, né? Então, nós podemos ver que aqui, neste climograma do clima equatorial, vocês talvez não vão enxergar, e provavelmente, aliás, não vão enxergar, mas aqui tem uma linha vermelha, que é a da temperatura, né? Temperatura anual, e ela não varia, pessoal, ela permanece a mesma. Por quê? Porque, como eu já falei várias vezes, lá é sempre quente, tá? E a quantidade de chuva também não varia tanto assim. Tem meses do ano, ali metade do ano, até setembro, por aí, que a quantidade de chuva pode diminuir um pouco, né? Mas assim, ó, sempre vai estar chovendo lá. Podem ver, olha só, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, daí dá uma queda ali em junho, julho, agosto, mais ou menos, depois volta a subir, né? Então, é bastante chuva, ok? É tranquilo de entender, né? Vamos aos próximos climas. Clima tropical. Pessoal, o clima tropical é o mais representativo do Brasil. O que eu quero dizer com ser o mais representativo do Brasil? Que ele é o que abrange a maior parte do território. Ele está em todas as regiões do Brasil, exceto a nossa aqui, a região sul, onde está o clima clima subtropical, tá? Subtropical abaixo do trópico de Capricórnio. Então, bom, é o que está escrito aqui. Atua nas regiões centro-oeste, nordeste, norte e sudeste. Portanto, o que eu acabei de falar, o sul está de fora, tá? Tem grande amplitude térmica anual. Diferente essa característica do clima equatorial, o anterior que a gente viu. Se tem grande amplitude térmica, significa que ao longo do ano, porque neste caso diz anual, né? Significa que ao longo do ano as temperaturas costumam variar bastante. Quer dizer que no verão pode sim fazer bastante calor e no inverno pode fazer um frio, né? Então, faz frio no sudeste? Faz.
No norte, não, né? Como eu já falei, nordeste, não. Centro-oeste, sim, pode fazer frio. Pode até ter a formação de geada ali nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. É estranho e, na verdade, não é tão comum. Mas numa onda de frio mais intensa, né? Quando a zona polar, quando a massa de ar polar atlântica está mais intensa, atua de forma mais forte, sim, pode provocar o fenômeno da geada, então, tá? Claro, porque se dependesse aqui do norte e do nordeste, para falar de amplitude térmica, sabemos que seria baixa, né? Afinal, como foi dito, não faz frio. Ok, duas estações bem definidas, verão chuvoso e inverno seco. Pessoal, costumava passar na Globo, alguns anos, propagandas educativas, né? Hoje eu não estou mais vendo muito, que falava sobre várias coisas, e vários assuntos. E muitos desses assuntos eram quanto a questões naturais, né? Ecologia, clima, mudanças climáticas, ou enfim. E eles falavam, às vezes, das inundações no centro-oeste no período do verão. E aí, para quem já viu, talvez vai até lembrar que me marcou muito, eu sempre falo isso nas minhas aulas, mostravam imagens de criadores de gado, fazendeiros, ou enfim, tendo que botar às vezes boi e vaca dentro da sua própria casa, porque eles vão se afogar, né, no potreiro. Por quê? Porque chuva, né, no verão chuvoso, então muita água, fica bastante alagado lá, né? E como é mais assim, plano, a água ela não tem muito um escoamento rápido, né? Ela não vai embora de forma rápida, então alaga bastante lá. Né? Então são imagens que me marcavam. Eu lembro deles botando tipo os bois meio que numa canoa assim, né? Meio que um barco e aí levando eles. Enfim, tá? Aqui vamos para o mapa de novo, clima tropical, pegou como exemplo o climograma de Cuiabá, a capital do Mato Grosso. Então, olha só o que eu falei para vocês, pessoal. O verão é chuvoso, então vocês podem ver que aqui, ó, novembro, dezembro, o que acontece? Essas linhas azuis que mostram a precipitação, né, a pluviosidade, portanto a chuva, já começam a subir. Então aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, olha onde fica, quase lá no topo, né? Ou seja, chove bastante. Depois, a partir de abril, começa a decair. E olha só como chove pouco no inverno. Por isso eu disse, verão chuvoso, inverno seco, tá? Quanto à linha vermelha, que significa a temperatura, ela vem vindo alta e ali no meio do ano ela tem uma pequena queda, né? Ela faz uma pequena curvatura para baixo, né? Significa que de forma geral, aliás, no inverno não vai fazer aquele frio que faz aqui no sul. Mas repito, já falei antes, faz frio também. Pode, em alguns dias sim, fazer bastante frio, tá? Vamos voltar agora porque tem mais um clima nesse slide aqui. Vamos lá. Clima litorâneo, úmido ou tropical atlântico? Gente, independente do nome que vocês vão ver, vocês devem saber a localização dele, né? Se diz litorâneo úmido, ele não vai estar no meio do continente, ele vai estar na costa, né? Na faixa litorânea do nosso país. Ou se vocês veem em alguma questão de o nome tropical atlântico, se diz Atlântico, vocês também têm que entender que está próximo ao Oceano Atlântico, portanto também devem entender que ele está ali na costa do Brasil, tá? Características desse clima aqui. A região de atuação dele fica mais no litoral do sudeste ao nordeste, né? Então ali as duas regiões, sudeste e nordeste. No sul e no litoral do norte ele não é presente, tá? Quanto às chuvas, pessoal, as chuvas ficam mais concentradas no inverno e é absolutamente fácil de entender. Por que no inverno? O que eu falei antes para vocês lá no começo do vídeo? Eu lembrei um pouquinho da aula anterior, falando de massa de ar. Quem é que está atuando ali no litoral? A massa tropical atlântica, levando ao litoral do sul até ali o nordeste, levando umidade e calor. E aí no inverno vem a massa polar atlântica, o frio e o calor se chocam e vai provocar a chuva frontal. Por isso no inverno, esse clima aqui, o litorâneo úmido, ele vai apresentar mais chuva que no verão, ok? Porque vai ter esse choque. Quanto à quantidade,
cerca de 1.500 a 2.000 milímetros anuais, tá? É a média do ano. E a média térmica também é elevada. Por ser litoral, tem aquela questão que nós vimos na primeira aula, dos elementos e dos fatores climáticos. Lembram que tem aqueles dois, continentalidade e maritimidade? Sobre a maritimidade eu falei que o oceano funciona como um regulador térmico. Então, cidades litorâneas não vão ter aquela amplitude térmica que tem uma cidade mais interior. Então não vai nem fazer tanto frio no inverno e nem tanto calor no verão, justamente porque ocorre essa troca de energia, digamos assim, entre o oceano e o continente. Então é mais regulado, né? Não é tão disparelho. Então, média térmica elevada, temperaturas mais altas de forma geral. Agora o climograma do clima litorâneo úmido. O climograma traz para nós Recife, a capital do estado de Pernambuco, no Nordeste, tá? Então, como foi dito aqui, pessoal, a chuva é mais concentrada no inverno. Podem ver aqui no começo, ó, janeiro, fevereiro, não tem tanta chuva assim. Agora chegou março, pá, né? Lá vem a chuva. Março, abril, maio, junho é o mês que costuma registrar a maior quantidade de chuva, né? E aí julho também bastante alta, agosto já tem uma queda, setembro também, mais ainda, outubro, novembro, dezembro, então é menos, né? E quanto à temperatura, não há uma diferença, né? A linha aqui da temperatura não apresenta uma queda no inverno, porque costuma ser sempre quente, ok? Então, seguindo, vamos lá. Faltam 3 climas, foram 3, faltam 3. Pessoal, clima semiárido. Vamos lá. Quando se fala em árido, eu espero que vocês tenham como pensamento ou lembrança algo mais seco, né? Tenham como referência, aliás. E justamente porque esse clima semiárido é o clima que atua na região Nordeste. E na aula anterior nós já abordamos esse assunto aqui. Eu já dei uma certa explicação a respeito do porquê existe o clima semiárido na região Nordeste. O que envolve? Uma massa de ar carregada de umidade e um planalto chamado Borborema que não deixa essa umidade ir adiante e muito além, não deixa ir para o interior do país provocando a seca. Mas vamos ver com mais detalhe. Então aqui, pessoal, primeiro ponto que eu já botei para vocês foi o planalto da Borborema, que então é responsável pelo sertão nordestino. O que acontece? Se tu olhou as minhas aulas de cartografia, tu vai lembrar que um mapa apresenta regras, tá? Quanto ao que ele representa. Então aqui nós temos o relevo da região Nordeste, né? E aí quanto mais forte a cor, mais altitude está sendo representada. Portanto, nós vemos aqui no começo essa cor meio que um verde água, assim, essa cor mais fraca representando baixa altitude, ou seja, por ser aqui próximo ao mar, então a altitude está próxima a 0 metro, né? E aí, à medida que vai indo, a cor vai ficando um pouquinho mais forte. Vai para um verde, vai para um amarelo. E quando chega no rosa, pessoal, que vocês conseguem ver, com certeza, o rosa está representando as maiores altitudes. E o que nós temos aqui destacado, inclusive, por esse pontilhado, essas linhas pretas aqui, o Planalto da Borborema. Tá? E aí eu trago um desenho também deles para vocês. Temos aqui o Oceano Atlântico, né? Então aqui o litoral. Aqui a planície costeira. Daí, depois da planície costeira, temos a Zona da Mata, depois o Agreste, e aí vem então o Planalto da Borborema. O que acontece, pessoal? A massa de ar tropical atlântica, que se forma no Oceano Atlântico, portanto, se ela adquirir as características do local que ela se formou, ela é quente e bastante úmida. Por quê? Porque se forma num local próximo à linha do Equador, né? Aqui em cima. Eu falei errado. Desculpa, pessoal. Desculpa, falei errado o nome da massa de ar. É Equatorial Atlântica, tá? Eu tava falando Tropical Atlântica. Desculpa. Equatorial Atlântica. Foi mal, tá? Ok. Beleza. As características não mudam, tá? Na verdade, tanto a Tropical Atlântica quanto a Equatorial Atlântica, elas têm as mesmas características, que é quente e úmida, só muda um pouco o local de atuação. Mas quem eu quis dizer realmente aqui foi a Equatorial Atlântica, tá? Desculpa mesmo. Então, o que acontece? Ela se forma aqui e aí ela vem vindo e vai
vindo e descarregando a umidade. Quando ela chega aqui no Planalto da Borborema, o que acontece? Por ser uma elevação, essa massa de ar ela vai até tentar passar. Então o que vai acontecer? Essa umidade e calor, né, ela vai subir para tentar ir por cima, só que o que acontece quando o ar sobe? Ele se condensa. Então a chuva, ou pelo menos a maior parte dela, vai cair aqui mesmo. Qual é o nome mesmo desse tipo de chuva? Orográfica ou de relevo. E a explicação está aqui e também já foi dada na aula anterior. Né? Então vai descarregar a umidade. Se essa massa de ar conseguir ir para o outro lado, né, ou ela vai estar com pouquíssima umidade, ou ela já vai ter perdido toda a umidade. Então, o que sobra para quem vem depois do Planalto da Borborema? Seca, né? Por isso tem aqui o sertão nordestino, tá, pessoal? E durante um tempo, o povo de lá acreditava que era castigo de Deus ou coisas assim, né? Crenças deles, enfim. Mas não, é uma característica que sim, que dificulta a vida de quem mora no sertão, né? Mas é uma característica natural, é perfeitamente explicável, não é? Ali nem nós podemos dizer que o ser humano teve interferência. Tem a interferência sim, hoje que se sabe dos cuidados que se deve ter ali nesse clima semiárido, no sertão nordestino, onde está o bioma da Caatinga, né? E mesmo sabendo dos cuidados, a gente não cuida, né? Tem o uso de agrotóxicos, a questão da criação de gado, um bioma que, né, falando da Caatinga, um bioma que já é mais delicado por suas características naturais, devia ter um cuidado, um olhar bem, como é que eu vou dizer, um olhar mais voltado à sua preservação, né, a interferir o mínimo possível. Só que humanos, né, a gente não ignora, mas enfim, ok, vamos voltar. Tá, beleza. Bastante calor. Pessoal, por que é bastante calor? Porque tá próximo à linha do Equador que passa nessa altura aqui. Então, vai fazer sim bastante calor e vai ter pouca chuva por todas as questões que eu acabei de falar. E pode ser menos de 500 milímetros por ano, pessoal. É pouquíssima chuva. Querem ver o climograma? Tá, depois. Primeiro aqui uma imagem, então, uma parte do Planalto da Borborema. Então, aqui acho que dá para entender bem, né? Acredito que o oceano seja para lá, mas isso também é indiferente, né? Não sei agora a direção de que ângulo foi tirada essa foto. Independente. Tá, vamos fingir que o oceano está aqui, tá? Se formou aqui a massa equatorial atlântica, quente e úmida, beleza, ela vai querer ir. E ela vai ir, vai indo, pá. Se deparou com o Planalto da Borborema, tá. Aí o que vai acontecer? Ela vai querer subir. À medida que ela sobe, ela vai se resfriando e condensando, portanto vai chovendo aqui, né? E aí quando ela conseguir passar esse planalto, se ela conseguir, a umidade já vai estar bem reduzida ou já inexistente. Tá? Agora sim, vamos para o climograma. Pegou como exemplo Patos, um município do estado da Paraíba. Percebam, pessoal, que janeiro não tem tanta chuva assim. Fevereiro, março, abril, pode ter um pouco mais de chuva, né? Agora, olha os outros meses. Maio, junho, julho. Vocês conseguem ver, por um acaso, julho, agosto? Esse aqui, ó, pouco, né? Pouquíssima chuva. E isso aqui, talvez, se isso aqui é um climograma de determinado ano, não sei de quando foram levantados esses dados, talvez até tenha tido um pouco mais de chuva, porque com certeza tem períodos, tem anos que é ainda menor a quantidade, né? E a temperatura fica elevada, tá? Bom, agora os dois últimos climas para serem apresentados. O penúltimo, o tropical de altitude. Pessoal, o clima tropical tem os seus subtipos, digamos assim. Por exemplo, o semiárido, ele pode ser também chamado de tropical semiárido, tá? Daí tem o tropical litorâneo, né? Ou tropical atlântico, enfim, como foi conhecido antes, foi apresentado antes, e tem também aqui o tropical de altitude, ou seja, ele é um clima tropical, mas tem alguma característica diferente. Neste caso, o que diferencia ele do clima tropical continental, que digamos que é o original, aquele mais abrangente do país, que foi falado, né?
A diferença é a altitude, né? Então, já sabemos que ele apresenta altitudes mais elevadas. E esse clima tropical de altitude situa-se principalmente nas maiores altitudes da região sudeste, tá? E tem verões menos quentes, claro. Por que verões menos quentes? Pela regrinha, né? Lembram que a altitude é um dos fatores climáticos? Qual é a regrinha? Quanto mais alto, mais frio. Portanto, se estamos falando de um local com maior altitude, estamos falando de um local, de uma região, onde, de fato, os verões não vão apresentar temperaturas tão elevadas assim, né? E os invernos são mais frios, ok? Também pela mesma regra. Se já é alto e não é tão quente assim, é claro que vai ter frio no inverno. Pode, inclusive, ter a formação de geada, tá? Quanto à quantidade de pluviosidade, a quantidade de chuva, em torno de 1.700 milímetros anuais. Em torno disso ou mais, tá? Claro que ano após ano tem essa variação, né? Por isso eu digo em torno. Agora, vamos ver o climograma. Qual cidade que trouxe? Trouxe a cidade de São Lourenço, no estado de Minas Gerais. Tá, então vamos lá. Percebam que aqui é o clima que faz mais uma volta, se pegar, né, a curvatura ali da precipitação. Olha só, janeiro tem uma grande quantidade de chuva, fevereiro menos, março menos. E aí abril, maio, junho, julho, agosto, setembro não tem tanta chuva assim, né? Aí já começa a subir, né? E aí vai e sobe mais. Então ele faz praticamente uma volta, né? Quanto às temperaturas, ele segue mais ou menos constante até ali em abril, maio, e aí depois apresenta uma certa queda, né? Portanto, indica os invernos mais gelados se comparar com os outros apresentados até aqui, tá? É fácil, né? Esse aqui é um conteúdo muito fácil e eu acho muito legal de aprender. O último clima, pessoal, então, é o nosso aqui do sul, clima subtropical. Localização, obviamente, sul do Brasil. O clima subtropical... Meu Deus do céu! O clima subtropical... Não sei o que eu estou tentando falar. Bora de novo. O clima subtropical apresenta o segundo maior índice pluviométrico do país, ficando atrás de quem mesmo? Do equatorial, que pode ter mais de 2.500 milímetros anuais, tá? E o subtropical tem aproximadamente essa mesma quantidade de milímetros. O que estou dizendo? Que o equatorial pode apresentar, tende, aliás, por suas características, localização e a floresta, enfim, tende a apresentar mais que 2.500. Já o subtropical é em torno de 2.500. Dá para entender a diferença, né? Pessoal, esse clima, ele dá para dizer assim, ó, o mais equilibrado do país. E vocês vão entender por quê. Enquanto os outros têm aquilo de, apresenta mais chuva aqui e ali é seco, né? Que nem no tropical, o verão chuvoso, daí inverno seco. E aí o semiárido também é seco a maior parte do tempo, mas tem ali no começo do ano meses com um pouco mais de chuva, enfim. Já o subtropical, ele tem chuvas bem distribuídas. É aquele clima onde não tem estiagem. Tem, inclusive esse ano o sul do Brasil sofreu, o Rio Grande do Sul principalmente, sofreu muito e ainda está sofrendo com a estiagem, porque precisa muita água, muita chuva para recuperar os prejuízos. Né? Diversos municípios entraram em situação de emergência quanto a isso. Mas de forma... daí já vamos para as mudanças climáticas, estou avisando, abre o olho que nós estamos acabando com o planeta. Mas voltando, de forma geral, ele tem as chuvas mais distribuídas, né? Não costuma ter, assim, ó, seguido, tipo, não é todo ano tem estiagem. Não, né? Não é todo ano. Então, é em relação a isso. Assim como as chuvas são bem distribuídas, as estações do ano são bem definidas. E pessoal, atenção, o clima subtropical é o único do Brasil que tem as 4 estações assim, ó, realmente bem definidas. Verão, outono, inverno e primavera. Tá? Os outros climas, as outras partes do Brasil, principalmente ali centro-oeste e sudeste,
Tem, sim, eles apresentam algumas características um pouco das estações, mas quem de fato, o clima que de fato pode representar bem as estações, com características bem marcantes e bem presentes delas, é o clima subtropical, né? De fato, é bem isso aí. O verão é bastante quente, o outono tem sim a queda das folhas, elas ficam com um tom mais alaranjado, né? Aí depois o inverno, frio, geada, pode ter neve, principalmente na Serra Gaúcha e Catarinense. Aí vem a primavera, realmente fica tudo colorido. Então sim, é bem marcado. E, pessoal, grande atuação da MPA. Quem é essa aí? Vocês têm que lembrar. Massa Polar Atlântica, tá? Que foi comentado no início do vídeo. Então, indo pro climograma do clima subtropical, aqui pegou como exemplo a cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Agora, analisando todos os climogramas, pessoal, em relação à quantidade de chuva, vocês concordam se eu digo que realmente ele é o que apresenta as chuvas de forma mais equilibradas? Sim, né? Se vocês pegar, olha só, os climogramas são, aliás, os índices pluviométricos em todos os meses são muito parecidos, né? Entre janeiro, fevereiro, março, quase sem diferença. Abril registra um pouco a mais, maio é um mês mais úmido também, né? Junho cai um pouco, mas assim, ó, não cai tanto quanto aqui, por exemplo, do clima tropical de altitude, que em março está aqui e em abril está aqui, né? Não tem tanta essa diferença. Junho varia pouco, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro também, tá? Não varia muito. Agora, quanto às temperaturas, sim. Pessoal, enquanto os outros climas, por exemplo aqui, o equatorial é assim, ó, constante, né? Lembram? Sempre quente. O tropical de altitude, aqui, ó, ele tá assim, de repente ele dá uma pequena queda, daí ele sobe de novo. Agora, o clima subtropical é bastante intenso, é muito quente, é muito frio, né? Então, a temperatura tá aqui, pá, chega no inverno, né? Cai bastante. Então, essas são as características, tá? Bom, com isso, a gente conclui essa aula. Ela foi mais rápida porque não tem muito o que falar. Eu tinha apenas o propósito de trazer, de fato, os 6 climas do Brasil. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha sido uma aula legal, com uma compreensão fácil. Desculpa se eu me enrolei em alguns momentos para falar. Eu já disse em outro vídeo, parece que tem dias, e eu sei que não é só comigo, tem dias que tu enrola mais a língua para falar, sei lá, não sei, mas tudo bem, sigo dizendo que não vou editar os vídeos porque eu prefiro de uma forma mais espontânea e natural. Como eu digo, né, se eu errar em sala de aula, eu não vou poder ficar editando. Se eu erro uma palavra, se eu enrolo a língua, os alunos vão ver, tá? Enfim, e aí eu corrijo. Aqui é a mesma coisa, não é uma coisa que de fato eu não me importo, ok? Que não tenho vergonha nesse sentido, né? Porque não acho que atrapalha na aprendizagem. Mas enfim, no mais é isso. E fiquem bem. Tchau e até a próxima aula.